Fala galerinha, boa tarde, quanto tempo, né? Seu amigo de sempre, o Carecão tá na área. Bem-vindos ao canal do Carecão, aqui é onde o Free to Play jamais fica. E aí, como é que tá? Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão desenvolvendo as continhas de vocês direitinho? Com as dicas? Aí tá o líder da guilda me perturbando aqui na hora que eu tô fazendo o vídeo, sensacional, maravilhoso, né? Agora todos conhecem ele, né? Pra quem não sabe, eu jogo na Black Dragon. Quem quiser compartilhar isso comigo pode jogar lá, pede a solicitação. A gente vai aceitar sem problema nenhum, vai ser um prazer, tá? Local extremamente competitivo e que a gente pode fazer uma amizade e ter muito conhecimento também em relação ao game, tá? Mas vamos falar o que interessa. Hoje a gente está aqui para falar deste cara aqui. Este rapaz aqui. Me pediram muito para falar sobre ele, né? O final de semana eu ia fazer o vídeo dele, porém eu estava doente, né? Deu uma gripe violenta, eu não conseguia nem levantar da cama, tava terrível, né? Mas o que a gente pode falar desse cara aqui? Eu acho que eu posso estar falando besteira, mas eu acredito que ele é o principal responsável pelas 6 estrelas em GVG, tá? Ah, o carecão, dá pra usar Hypnos, dá pra usar Thanatos, dá pra usar. Dá pra fazer um combinho com Papillon, um combinho de Ike Divino com Thanatos, dá pra fazer. Mas este cara aqui, cujo nome é o Ayakos, né? Famoso conhecido Ayakos de Garuda, né? Ele é o principal responsável pelas 6 estrelas em GVG, tá? E eu tô pra vir trazer informações sobre ele, né? Porque muita gente não sabe o que ele faz de fato, né? Ele não tem esse conhecimento. Ele é um boneco extremamente estratégico, extremamente roubado quando usado corretamente, tá? Então eu tô aqui pra dar uma destrinchada pra vocês e mostrar pra vocês do que esse cara é capaz, tá? Antes da gente começar a falar sobre ele, dá uma moral aí, dá um like no canal, tá? Clique em compartilhar, ativa o sininho, aquele esqueminha de sempre. Eu não costumo pedir isso em vídeo, né? Mas a gente precisa monetizar, né? Precisa fazer isso circular de alguma forma e conforme quanto mais vocês compartilham, mais o canal fica conhecido e a gente tem como fazer novos vídeos como este conteúdo aqui, tá? E como os outros que já foram lançados, beleza? Então vamos lá. Eu vou ler as skills para vocês, aquele mesmo padrão de sempre. Vou ler as skills para vocês, vou ler a armadura, vou ler a constelação e depois a gente vai falar sobre ele. Ilusão Galáctica. Quem lembra aí da batalha de Hades, dele contra o Ikki, quando ele usou a Ilusão Galáctica no Ikki, né? E o Ikki foi jogado pra cima, caiu com a cara no chão, tal, aí levantou e aquela coisa toda. Mas vamos lá. A habilidade final de Ayakos, né? É lançar a unidade mais alta do cosmo do inimigo no ar por 3 segundos, causando-lhe 360% de dano de ataque e destruindo todos os cosmos do alvo. Ou seja, ele usou essa ult no cara que tá lá, ele tá de frente, ou ele usa a ult, né? Que tá com. Na realidade, não é com o cara que tá de frente. O cara que tá de frente é uma outra skill. Mas ele usa essa ult aí em quem tem mais barra. Ou seja, quem porventura tiver num time inimigo e tiver com a barra mais alta, quase pra ultar, né? Quase pra dar a técnica secreta. Ele destrói essa barra do alvo. Ou seja, a barra tá com 80% lá, faltando 20% para carregar a barra pro cara ultar. Ele ulta em cima do cara e destrói essas 80% de barra. E o cara tem que iniciar de novo o recarregamento de barra para poder ultar, tá? Cada vez que o alvo tiver 1% do cosmo, aumentará o dano em 1% adicional. Level 2, nos 6 segundos seguintes, o alvo não consegue obter cosmo.
Ou seja, além disso, ele destrói a barra e o cara fica sem obter barra durante 6 segundos. Ou seja, é bem roubado. O cara não consegue ultar, sendo assim, só consegue restar ele ataque básico ou ataque de ciclo, né? Que é o que a gente está cansado de saber aí. Cada vez que o alvo tiver 1% do cosmo, o dano será aumentado em 1,5%, certo? Beleza, então aí fala de aumento de dano e fala de destruição de barra de ult, além de travar a barra do cara durante 6 segundos, né? Uma baita de uma técnica secreta, tá? Extremamente roubada. Praticamente ele cautela 100% do game, né? Porque se você destrói a barra do inimigo, você não deixa o inimigo fazer o que ele tem que fazer de mais importante, que é ultar. Então, enfim. Vamos para skill 2. O voo da garuda. O que é o voo da garuda? Quem lembra lá do mangá lá do Ikki, quando ele encarou o Ayakush no submundo junto com os 3 juízes e o Cano de Gêmeos estava apanhando do Minos, né? Ele fez um voo da garuda, ou seja, ele jogou o Ikki para cima, o Ikki saiu voando que nem um doido. E ele fez um X no chão. Esse X no chão é onde o Ikki caiu. Aí ele falava, aqui é onde ele vai morrer. Aquela coisa toda, né? Então vamos lá. Use uma rotação poderosa para lançar o alvo mais baixo. É complicada essa tradução, desculpa, gente. É complicado mesmo. Mais baixo o cosmo do inimigo no ar por 2 segundos e causa dano de 280% de ataque. Quando o cosmo do alvo não estiver cheio, a cada 1% o dano aumentará 1%. Ou seja, funciona mais ou menos parecido com a ult, sendo que é uma skill. O que ele faz? Ele pega o inimigo que tem menos barra. A ult pega quem tem mais barra e destrói a barra. A skill pega quem tem menos barra e aumenta o dano conforme a quantidade de porcentagem de barra que o inimigo tiver. Porém, como a gente está lidando com o inimigo que tem menos barra, consequentemente, o dano não vai ser tão alto. Vai ser uma skill mais de controle, menos DPS, né? Porque se você joga o inimigo pro ar, ele fica 3 segundos, tá vendo? 3 segundos no alto, tal. Então você exila ele do campo em 3 segundos, tá? E o dano aumenta gradativamente a cada 1% enquanto o cara tiver barra. Mas como a barra vai ser pequena, não vai ter muito dano, tá? Vamos supor que esse dano aumente de 280, vá no máximo aí uns 350, 400% de dano, tá? Mais ou menos isso aí. O level 2 lança o alvo no ar por 3 segundos. Level 3, quando o cosmo o alvo não estiver cheio, para cada 1% faltando, o dano aumentar. Mesmo esquema da skill, né? Da ult. E cada vez que a habilidade final for acionada, o tempo de espera da habilidade será eliminado. Ou seja, toda vez que ele ultar, o voo da garuda sai do cooldown e ele pode usar o voo da garuda em outro boneco, tá? Vamos supor, ele usou no Ikki, ele usou do Sukyo, jogou o cara pra cima, destruiu a barra do Sukyo. Só que antes ele já tinha usado o voo da garuda antes. Então a skill estava em cooldown. Quando ele usou a ult, automaticamente ele usa o voo da garuda de novo. Beleza? E tome dano, destruição de barra, controle, exílio e por aí vai. Agora a gente vai falar do pulo do gato desse rapaz aqui. Que na minha opinião é a skill mais importante do game para quem joga PVP, né? Para quem precisa, né, daquele counter bem elaborado. É essa skill aqui. A tal da Onda Sombria. No início da batalha, a destruição desativará os efeitos de ativação passivos de um inimigo. Esse efeito não será suspenso até que o alvo lance uma habilidade final ou ele morra, né? Acredito que seja isso. Destruição. O efeito pode durar até 10 segundos. Level 2, 15 segundos e level 3, 20 segundos. Galera, o que é isso aqui? Ele anula qualquer tipo de skill, passiva, ativa ou de ciclo. Estamos falando de Shun Divino, limpeza de debuff de Shun Divino. Estamos falando de cura do Sukyo, que é por isso que ele é tão roubado, porque ele volta no tempo e se cura e cura o time inteiro, tá? Ele anula isso também.
Ele de frente pro Ikki Divino, se ele estiver com umas cartas de redução de dano e bem upado, ele anula o revive do Ikki Divino, tá? Anula o revive do Ikki Divino. Se ele matar o Ikki Divino não revive, ok? Essa skill faz isso. Outra coisa também que ele faz, ele anula o Yoga Divino, porque o Yoga Divino não consegue ultar e não consegue desacelerar em área com o pó de diamante celestial. Certo? Certo. Vamos ver mais um. Ah, carecão, e o Poseidon? Será que ele anula os raios do Poseidon? Não, senhores. Não anula os raios do Poseidon, porque no início da batalha, o Poseidon tem mais velocidade de ataque que o Aiacos. Tá? E ele consegue botar o escudo de reflexão de dano. Só que ele não reflete só dano, ele reflete dano, skill, ciclo, tudo que você pode imaginar. Quando o Aiacos usa o voo da garuda no Poseidon, o que acontece? Ele gasta a skill no escudo do Poseidon. E o que acontece? Ele é jogado pro alto com um dano absurdo. Então muitas das vezes o Aiacos se mata com isso. Tá? Ou então quase se mata. O HP dele vai bastante... vai bastante coisa do HP dos Aiacos, tá? Ou seja, o Poseidon é um counter no início de partida para Aiacos. Beleza? Fora isso, ele anula qualquer tipo de skill ativa, passiva ou de ciclo, tá? Aqui na skill tá dizendo que é ativação e passiva, mas a ciclo também ativa, a de ciclo também é anulada, porque haja visto que isso é testado de frente pro Shun Divino N vezes, e o Shun Divino ele não consegue limpar debuff, buff, não consegue curar, dar escudo para quem tá com menos HP, ou seja, ele fica completamente inútil na partida, tá? E agora vamos para a skill 4. A armadura de Atena. Armaduras de Atena, né? Ele restaura automaticamente a vida máxima e o cosmo de 1,5% a cada segundo, depois de ser danificado por qualquer habilidade. Este efeito expirará em 4 segundos. Restaura automaticamente a vida máxima em 2% e restaura automaticamente a vida máxima em 2,5%. Ou seja, ele, enquanto ele tá dando ataque básico, tá usando as skills dele, já ultou, tal, ele vai se curando. Não com o dano que ele dá, mas pela passiva, certo? Ele tem uma passiva de cura, ok? Então vamos falar da armadura. Quando as asas da garuda são liberadas, a cada 20% do cosmo que falta ao alvo, o ataque de Aiacos aumenta de 10 a 100% até a batalha terminar. Vamos ver o nível 10 aqui. Esse é o nível 5. O nível 10, o ataque de Aiacos aumenta 20% até 200% até a batalha terminar, certo? Ou seja, o voo da garuda, né, as asas da garuda, né, wings no caso, é o voo da garuda, que é aquela skill que controla e joga pro alto. Ele aumenta o dano, tá? E vai se buffando até o fim da partida em relação a usar a skill de ciclo. Tá? E a partir do level 20 ao level 30, ele aumenta, ele buffa a skill que faz a técnica secreta, que é a ilusão galáctica. Tá? A cada 10% do cosmo, o inimigo destruído, a velocidade de Aiacos aumenta de 10 a 200 até o fim da batalha. Tá? O voo da garuda, ele aumenta o ataque. E a ilusão galáctica, que é a ult, ele aumenta a velocidade de ataque. Se ele aumenta a velocidade de ataque, consequentemente ele se cura mais rápido pela última skill, e consequentemente ele vai batendo mais, ele vai ciclando a skill de destruição e por aí vai. Agora vamos falar da constelação. A constelação dele, né, 3/9, o efeito da onda sombria aplicado por destruição não pode ser purificado, ou seja, não tem Shun Divino, não tem deusa da guerra, não tem Atena, não tem nada que purifique essa onda sombria. Se ficar o X no boneco, infelizmente acabou para ele. Ele vai ficar inútil durante 20 segundos da partida, ou seja, é bem provável que ele morra, né? Porque se ele não consegue usar passivo, não consegue se curar, não consegue bater, não consegue fazer nada, teoricamente vai ficar... Na verdade, você começa a partida com -1, né? Se são 5, você começa a bater com 4. Cada vez um personagem inimigo morre e sai de campo,
a onda sombria será lançada novamente em um inimigo aleatório. Por que eu estou falando isso? E a skill está dizendo. O 9/9 dele é importante por quê? Porque quando você coloca ele de frente para algum boneco, a onda sombria vai pegar nesse boneco, tá? E a onda sombria só vai sair desse boneco quando esse boneco morrer. Aí o que o 9/9 faz? Cicla essa onda sombria para outro boneco aleatório. E esse X vai para outro boneco até ele morrer e sucessivamente, tá? Lembrando que aonde o X pegar, o boneco não faz nada. Beleza? Então vamos lá. Mediante essas explicações, você tem as joias aqui, tá? Inclusive eu vou até fazer um negocinho aqui que eu tinha esquecido. Pronto. Até upei uma joiazinha aqui, que essa joia aqui é interessante. Mediante essas explicações, eu montei um Araya Chique para ele aqui, um pouco diversificado, né? Porque eu uso mais ele em composição tanker, né? Eu uso ele mais em composição tanker. Eu sempre uso ele para travar Shun Divino em time 2, eu sempre uso ele para travar um Sukyo no time 2. Então, vocês já estão vendo que tem uma cartinha aqui, ó, que dá defesa e dá tenacidade, reduz as chances de tomar crítico, né? E agora eu vou colocar o esquema de cartas que eu usei, né, para ele aqui. Aí aqui eu posso colocar, deixa eu ver aqui. Aqui eu posso colocar aqui uma velocidade de ataque, por exemplo. Pronto. Eu posso colocar esse set de cartas para ele aqui, tá? Tem gente que usa esse set aqui, ó. Tiraria este cara aqui e colocaria a carta de pressa, que a carta de pressa pega em todo mundo, né? Você pode botar pressa em qualquer boneco que fica sensacional. Seria alguma coisa desse tipo, tá? Por que eu estou usando a carta da montanha? O Ikki Divino entra no time 1, então eu fico sem a proteção de aura, então eu tenho que ter uma proteção de redução de dano durante os 3 segundos iniciais. Eu tenho que ter uma velocidade de ataque, um bônus de vida e uma taxa crítica, porque ele bate bastante. E bufa a própria velocidade de ataque, e bufa a própria cura, tal. Por isso que, na minha opinião, essa carta é importante para ele. A redução de habilidade de ciclo é para você travar um novo meta atual, que é a skill do Sukyo, que bate proporcional ao PV Max. Então, teoricamente, você tem uma redução de 17,5% dessa skill do Sukyo. Detalhe, a redução de PV Max não vai ser alterada, porque bate proporcional ao PV Max do boneco. Mas o dano que ela dá vai ser reduzido em 17%. Tá? Aí tem essa cartinha aqui, que ela... Deixa eu ver se eu consigo parar, falta um. Tem essa cartinha aqui, que ela reduz dano físico, né? Da defesa, da adicionalidade reduz dano físico, a batalha reduzida em 25%. E tem a carta de pressa, que vai fazer ele ciclar, né? A ult, a carta de... a onda sombria, voo da garuda, né? Armadura de Atena. Ele vai fazer esse ciclar mais rápido, tá? Nos primeiros 5 segundos de combate, aumenta a rapidez em 20. Beleza? Além de dar precisão e dar dano. Então, com essa mecânica aqui, você já consegue rodar um Ayakos, tá? Agora vem umas outras explicações. Ayakos tanca o Ikki Divino? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Tanca o Ikki Divino, sim. Porém, vocês podem ver que na armadura aqui, vocês têm que observar isso. Bônus de vida, bônus de defesa, bônus de dano e precisão, tá? Por que ele precisa ter precisão? Para ele poder acertar os controles dele, tanto na ult quanto na skill, tá? Eu jogo ele no artefato principal porque ele ganha bônus de vida e ganha taxa crítica, tá? Porque ele bate bem, então ele precisa acertar os críticos, né? Você pode ver que o bônus de joia dele já dá vida, já dá dano, defesa, taxa crítica, precisão e esquiva, tá? É aí que eu quero chegar. Vocês podem ver que a minha esquiva aqui ela tá baixa, 383,6. Só que eu nesse set aqui, eu só tenho essa carta que me dá uma esquiva passiva e só tenho essa carta que me dá a esquiva flat. Os senhores estão vendo, né? Então, para aumentar a esquiva deste boneco, eu poderia fazer isso aqui, ó.
tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma carta dessa espada. Eu acredito que eu tenho. Tá aqui no Saga, pronto. Feito. Eu ajeitei a esquiva dele. Essa é a esquiva dele. Então aqui a gente aumentou a esquiva dele em 444 pontos. Vamos olhar aqui nas joias. Ó, a joia tem esquiva, tem ataque esquiva, excelente sob atributo. Tenacidade esquiva também, excelente sob atributo, tá? Aí o que a gente faz para aumentar a esquiva? A gente tira ele do artefato, que dá vida para ele taxa crítica, e põe ele na tonfa, tá? A tonfa também dá esquiva para ele. Casualmente vocês estão vendo aqui que eu já tenho alguns bonecos já, ó, tá? Deixa eu ver aqui, eu posso até tirar o Isaac. Eu posso colocar o Ayakos. Deixa eu ver se o Ayakos está aqui. Ayakos. Cadê você, Ayakos? Ayakos, daqui. Pronto. Aí a tonfa ela me dá mais 80 pontos de esquiva e me dá mais tenacidade. Então o que vai acontecer? Ele vai aumentar a esquiva. Tá? Aqui, ó. Vamos olhar no subatributo. Ele vai aumentar a esquiva para 524. Tá? É o ideal? Não é o ideal, tá? Mas é uma estratégia que pode ser adotada. Ele bate proporcional à velocidade de ataque, então essa carta da velocidade esquiva aumenta dano crítico, e essa carta da velocidade esquiva, essa carta da esquiva, entendeu? Essa aqui dá vida, essa aqui dá defesa e essa aqui dá dano. Então você tem um set completo, bem híbrido, para ele bater, tancar, esquivar e se curar ao longo da partida. Tá? Essa é uma das formas de buildar um Ayakos de Garuda. Tá? Tanto em front quanto em back. Tá? Só que em frontline eu recomendo aos senhores que coloquem isso aqui no level 40 para ele poder ter mais vida, mais defesa e mais dano, para você poder tancar um Ikki divino, por exemplo, A40, porque ele bate muito forte e a tendência é ele evaporar teu Ayakos, né? Então se você jogar ele para A40 e botar ele de frente pro Ikki divino, você além de anular a passiva dele de reviver, você ainda vai executar ele em segundos, tá? Bom, galera, essas são algumas dicas do Carecão aí para vocês. Muito obrigado e boa tarde.